Bom dia, aleluia, glória a Deus. Então, bem-vindos, amados irmãos e amigos, Deus os abençoe. Estamos cá mais um dia e hoje é o dia 16 de 8 de 2021 e é segunda-feira e são 11 horas e 10 minutos, mais ou menos. Então vamos ler o hino 72 e vamos gravar a mensagem Os Rebentos. Então, hino 72. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. Esta alegria que eu tenho não foi o mundo que a deu. O mundo não me deu, o mundo não me pode tirar. Esta paz que eu tenho, este amor que eu tenho, este poder que eu tenho, esta saúde que eu tenho, este Jesus que eu tenho, não foi o mundo que deu, o mundo não pode tirar. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos agora iniciar a mensagem, cujo título é, como eu disse, Os Rebentos, e em Provérbios 18, 20, diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Romanos 10, 9, 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 4, 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus e se lhe foi imputado como justiça. Primeiro aos Coríntios 10, 27 a 32. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos adverteu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Segundo aos Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Segundo a Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Actos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Actos 13, 36 a 39. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu ou morreu, né? Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas o Senhor Jesus, aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, seja-vos, pois, notório, ó meus irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, por meio do Senhor Jesus. E tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por Jesus é justificado todo aquele que crê. Então crer é um acto. Glória ao Senhor. Hebreus 11, 1 a 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vêem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Salmo 138, 6 a 8. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, era o salmista a orar a Deus, né? Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, as coisas que me dizem a respeito. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Actos 20, começando no verso 22 até o 24. E agora eis que ligado eu, diz São Paulo, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler também Jeremias 1, 4 a 9. Assim, vê a mim a palavra do Senhor dizendo, diz o Jeremias, assim vê a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles. Não temas diante deles. Porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me,
Obrigado, Pai, que também tocas na minha boca, como também fizeste ao Isaías, para que eu possa servir-te, Pai, glorificar-te, aleluia. Vamos ler em Josué 1:8 a 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Esforça-te deve ser no sentido de orar a Deus e se encher da sua palavra. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória ao Senhor, aleluia. Ora, vamos ler em Romanos 3:27. Diz São Paulo: onde está logo a jactância? É escolhida por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A fé é poderosa. Portanto, as nossas palavras completarão a fé ou nos derrotarão. Segundo aos Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Hebreus 9:13 a 17. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-vos ao Deus vivo. Então eu digo, Pai, obrigado, porque o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, a ti, Pai Celestial, purificará as vossas consciências. Obrigado, porque o sangue do teu Filho amado purifica a minha consciência e a consciência das pessoas que pertencem à Igreja dele, do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vou ler outra vez: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Ou seja, nós estamos numa aliança de sangue com o Pai Celestial e o sangue é o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Vou ler outra vez: quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, o valor do sangue, a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-vos ao Deus vivo. Pai, eu quero te servir. Por isso, o Senhor Jesus Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna,
porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Diz o São João: Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Aleluia. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, aquilo que nós dizemos, que confessamos como o caso do João, que ele disse aquilo que viu e as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 a 15. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O amor ao dinheiro é a pessoa, em vez de falar com Deus, faz do dinheiro um Deus, né? E diz: Oh, meu dinheiro, tu vais-me ajudar e vai lá, faz isto, faz aquilo. Mas não, devemos sempre adorar a Deus em primeiro lugar. Vou ler outra vez: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Recebendo Jesus como Salvador, como eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Então, repetindo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Então devemos servir o Senhor até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Outro versículo. Não, vou repetir o anterior. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então devemos dizer: pela fé declaro que eu venço, já venci, sou mais que vencedor, segundo Romanos 8:37. Glória ao Senhor. Então vamos ler também o Salmo 34, 1-7. Salmo 34, 1-7. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados.
e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa sobre todos que o temem e os livra. Obrigado, Pai Celestial. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Ele é mentiroso e pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir, e continua a fazer isso. Mas o São Pedro diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Obrigado, Pai Celestial, estás cuidando de mim e da tua igreja, aleluia. E livraste todos os com medo da morte e estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Portanto, a única alternativa a ficar com medo da morte é receber Jesus. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos livram do medo da morte. Livraste todos os com medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 2 Timóteo 6 e 7. Diz São Paulo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então eu digo: Pai Celestial, glória ao teu santo nome. Obrigado que também me deste o teu Espírito Santo, Pai, que não é um espírito de temor que me faça sentir medo, não, mas é um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Obrigado, Espírito Santo. Tu és para mim um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Mateus 9, 28, 33. E quando chegou à casa, o Senhor Jesus chegou, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: queredes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, os cegos foram curados, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo ao Senhor Jesus Cristo. Havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Expulso o demónio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Glória ao Senhor. Aleluia. Atos 27, 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isto era o São Paulo a falar quando ele vinha num navio e que estavam com problemas no mar, né? Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Assim o Senhor faz coisas maravilhosas. 2 Timóteo 3,16, 17. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então eu digo: Pai Celestial, faz que eu seja um homem teu
e que eu seja perfeito e que eu seja perfeitamente instruído para toda a obra, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que me guia em toda a verdade. Segundo aos Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória ao Senhor, aleluia. Marcos 4, 22 a 28. Glória ao Senhor. Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. É lembrar quando nós, por descuido, com uma faca cortamos alguma parte do nosso músculo, e ele por si mesmo cresce e se cura. O nosso corpo foi feito por Deus e tem muito poder, tem capacidade de se curar por si mesmo e de nos avisar se estamos a comer alguma coisa que nos faça mal, então devemos deixar de comer isso, fazer sempre tudo para a glória de Deus. Romanos 10, 16 a 19. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, eles ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Mas digo, diz São Paulo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Saber é diferente de ouvir. A pessoa pode ouvir e não compreender. Há pessoas que têm boa memória para a história e que sabem muita coisa de história, mas que não têm capacidade para compreender, não, para saber, compreender. Então, mas digo porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Josué 1,8,9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jeremias 1,4,9. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta.
Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca e disse-lhe: pronto, o Senhor abençoou a boca do Jeremias. Obrigado, Pai, que também estás a abençoar minha boca para eu poder servir-te. Mas, irmãos, estamos a terminar. Tchau, que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus.